Olá pessoal, voltando aqui para a nossa série dos 2000 de rating no chess.com. Hoje eu vou mostrar mais uma partida aqui, a gente está evoluindo, o rating já subiu mais um pouquinho. Amanhã vou colocar a minha evolução nesse tempo, quanto que subiu o meu rating, quantas partidas eu joguei. Também vou colocar a minha meta aí pro final da semana, quanto de rate eu quero atingir, o que eu vou estudar, para vocês irem acompanhando e também terem uma base aí de um modelo de estudos. Mas então, um vídeo rápido, vamos aí analisar a partida e ver alguns pontos que podem ser interessantes. Então eu estava de brancos, então aqui comecei com a minha peão-dama, né? A variante do gambito da dama, não é modinha, eu jogava isso aqui antes da série fazer sucesso. Jogava muito antes, então não é modinha. Deu por C4, cavalo C3, E6. Aqui ganhando um pouquinho de espaço, né? Mas nada de muito especial, só seguindo a abertura mesmo. Vou tentar focar mais nos pontos cruciais aqui da partida. Desenvolvendo. Aqui eu já vejo uma oportunidade de ganhar um pouco de espaço aqui em E5. Eu coloco meu peão aqui na quinta fileira. Então já começo a pressionar aqui o jogo do preto. Faço esse cavalo tomar uma decisão, ele vai ter que sair aqui da casa inicial dele. E eu começo a montar uma estrutura de peões que vai estar voltada para cá. E isso vai ajudar muito no meu ataque, principalmente com esse par de bispos aqui. Esse bispo, a minha ideia é um dia voltar ele aqui para D3 e eu crio uma rede de ataque aqui com esses dois bispos bem interessantes. Que vão estar, assim, direcionados pro rock do preto, né? Então vamos lá. Aqui eu segui com E5. Ele tomou meu cavalo, que eu acho um lance um tanto questionável, porque aqui ele entrega o par de bispos. Então ele começa a ter algumas habilidades em casas pretas, né? Então já um ponto aqui que eu acho que eu começo a ter alguma vantagem. Cavalo G4. Teve que retirar o cavalo por causa da ameaça, né? E aqui eu jogo o bispo A3. A ideia desse bispo A3 é basicamente aquele conceito. Se você não pode ajudar, atrapalhe. Então é o que eu quero fazer aqui com o jogo do preto. Eu quero que esse bispo aqui atrapalhe e não deixe o rei rocar aqui, né? Então eu acabo dificultando aqui o jogo do preto, deixando esse rei um pouco mais isolado e enfraquecido. Então esse bispo aqui ele vai atrasar aqui o jogo do preto e é uma casa que ele tem atividade. Ele está com uma atuação bem superior aqui da casa original dele. Então aqui bispo C6, ele também tenta colocar o bispo dele numa diagonal melhor, aqui no caso a grande diagonal. Uma pressão interessante aqui em G2, mas nada também que vá atrapalhar muito o meu jogo aqui. Cavalo F4. Eu coloco meu cavalo numa casa mais centralizada e também ganho um certo tempo aqui em cima do cavalo dele. E aqui ele segue com dama G5. Fazendo a mesma coisa, melhorando a posição da dama dele e ganhando um tempo em cima do meu cavalo. Agora eu tiro o bispo aqui para C1, com algumas ideias de cavalo por peão, que aí a dama dele está na diagonal do meu bispo, então
sofre ataque aqui diretamente. Então eu praticamente obrigo ele a jogar a dama de novo. Então ele perde um tempo aqui com a dama. E ele voltou para H4. A ideia de H4 aqui é pressionar, ameaçar mate. E tentar uma pressãozinha aqui junto com o bispo, pressionando o peão em G2. Aqui eu consigo defender tudo com G3. Eu deixo meio que a minha torre pendurada, né? Mas eu estou ameaçando a dama dele. Então, recuo a dama. E aqui eu tomo o cavalo. Por que eu tomo? Primeiro porque aqui eu vou ficar com um ataque bem interessante na ala do rei. E segundo que eu vou trocar duas peças, no caso um cavalo e um bispo, por uma torre. E, na minha opinião, é uma troca que super justificada, principalmente que eu tenho muito ataque aqui, e duas peças, geralmente, duas peças menores, o cavalo e o bispo, normalmente justifica a troca pela torre. Então vamos ver como é que seguiu. Bispo por H1. Aqui eu jogo F3 para prender o bispo, né? Agora ele não consegue fugir mais. Se eu não jogasse F3, eu dava a possibilidade dele tentar escapar com o bispo. Aí ficaria um pouco mais complicado, mas eu acho que F3 segura bem aqui a vantagem que eu tenho. Então, roque. E aqui esse lance foi horroroso. Foi uma burrice gigantesca do meu adversário. Por quê? Porque ele faz o roque e todas as minhas peças estão voltadas aqui para o roque. Então ele praticamente assina a sentença de morte dele, que ele perdeu o jogo. Porque eu tenho um ataque muito forte aqui e que vai chegar diretamente no rei dele. Então ele colocou o rei dele aonde está com ameaça direta de mate, praticamente. Então aqui, primeiramente, eu jogo o cavalo na H5, ameaçando mate. E ele não tem como defender. Assim, ele tem algumas defesas, tipo G6 ou G5, mas vai acabar perdendo do mesmo jeito. Aqui é sequência de mate. Vamos ver, por exemplo, o que ele jogou, que foi G6. No G6, ele avança o peão e acaba criando uma debilidade aqui em F6, que eu já consigo aproveitar com o cavalo F6 cheque. O rei voltou aqui para H8 e eu jogo dama na H4. Novamente com uma ameaça de mate aqui. Aqui ele respondeu com H5. E agora a debilidade está aqui nessa casa. E quando ele avançou, ele enfraqueceu aqui. E eu consigo passar minha dama. E de novo com uma sequência de mate. Então, dama na G5. Aqui ele jogou rei G7. E eu sigo com a minha ideia. Dama H6, checkmate. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.